Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações sobre o atual governo, sobre a política brasileira. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Auriverde, já deixando os créditos ao canal do Auriverde na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora pro conteúdo. A derrota do empresário na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O Poder 360, Pitoli, apurou que o empresário foi avisado sobre possíveis consequências e foi aconselhado a fazer um pronunciamento logo depois que os primeiros indícios de falsidade foram revelados. Aliados disseram ao jornal que Marçal dá muita liberdade aos jovens que cuidam de suas redes e que essa confiança para a realização de postagens em massa pode ter prejudicado sua campanha logo na reta final. Depois da derrota, Marçal afirmou que não publicaria o documento se soubesse que era falso. Os aliados do ex-coach acreditam que uma parte do eleitorado definiu ou mudou o voto depois do episódio por dois motivos. O primeiro é ter considerado que Marçal passou dos limites com a ação, e o segundo foi motivado por uma dúvida quanto à legalidade do processo eleitoral, uma vez que o candidato poderia ter a vitória anulada por inconformidades com a lei eleitoral. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, minimizou a divulgação como um dos fatores que o levaram ao segundo turno. Ao ser questionado por jornalistas depois do resultado das urnas, disse que sempre esteve em primeiro na maior parte das pesquisas e também no tracking interno da campanha. Tem um vídeo, Pitoli, bem curtinho que eu separei, do Pablo Marçal afirmando ontem, durante a apuração dos votos, que vai respeitar a vontade do povo nas urnas e declarou também que pretende concorrer nas eleições de 2026. Vamos ouvir. São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati um bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Olavo e Walter, eu recebi ontem de uma pessoa do núcleo duro da campanha de Pablo Marçal, pró-Marçal, que chegou no meio do caminho, quer dizer, não foi um oportunista, pelo contrário, uma pessoa que o apoiou de verdade. Recebi uma mensagem, e aí eu quero discutir com vocês aqui, porque é uma mensagem que me chamou a atenção. Pela fonte séria, correta, idônea, a maneira como essa parte dos aliados e próximos de Pablo Marçal decidiram se posicionar. E aí, não é uma nota, é um recado, tá? Mas ele diz que essa ala do PRTB, Partido do Marçal, tem uma ala, e é uma ala de pessoas que apoiam o Marçal, hein? Não é de, fogo amigo, não gosto, não. Estou tratando de uma ala que gosta do Marçal, que apoia, que trabalhou pelo Marçal. Olha que impressionante. Marçal, segundo essa mensagem que eu recebi, sempre quis ser caçado. Olha isso. O raciocínio vai na linha de que ele não precisava desse laudo ridículo e que foi mal falsificado. Não precisava disso, Marçal, para chegar ao segundo turno. Estava tudo certo para o segundo turno. Ele apresentou esse laudo sem consultar ninguém. Ninguém. E o partido, os amigos, os próximos. Você acha que de fato isso procede, Olavo? Estou falando do núcleo duro e pessoa correta, idônea, que mandou mensagem para mim. E que durante a jornada, Pitoli, acho que agora vai, abriu 8, tracking aquela pesquisa interna para consumo interno e tal. Olha, o Marçal abriu 8, felizes estavam. Mas foi uma última semana, como o Walter muito bem colocou, de tropeços. Uma última semana muito ruim. Tua análise, Olavo? Eu vou comentar nesse sentido. O sonho de Marçal pode ser realizado.
Ontem, domingo, o presidente do TRE de São Paulo disse, olha, um desembargador, não vou citar o nome porque eu estou falando só do cargo, um desembargador disse assim, se Marçal falsificou o laudo, realmente ele pode ser cassado. Gente, um desembargador antecipando a decisão. Antecipando o voto, o Burgo comentou isso também, um desembargador antecipando o voto. Essa é a nossa justiça. São 2 pontos que tiro dessa fala. Marçal pode ainda ter seus direitos políticos cassados e seu sonho de 2026 ir por água abaixo. Não consigo entender a prática dele ser cassado, porque não vai poder concorrer. O que é? Queríamos um mártir? Para que ano? Para um ano tão futuro, mas tantas lideranças poderão aparecer. Por certo, o Marçal foi uma voz interessantíssima contra aqueles jornalistas vendidos. Foi muito bom ouvir Marçal em muitos momentos, né? Mas a justiça é o terceiro turno. A justiça é o terceiro turno. Pode ser até que o sonho de Marçal, segundo essa informação, se realize. Walter, você acha que de fato pode essa mensagem corresponder à verdade do ponto de vista ele queria ser cassado? Porque não deveria usar um atestado ou um laudo como usou, né? Numa semana que já não havia sido muito boa para Marçal. Walter? Walter? Não estou te ouvindo. Vamos lá? Alô? Agora foi. Pois não, Walter? É claro que eu não tenho por que duvidar da fonte, mas eu acho estranho isso, sabe? Eu acho estranho. O cara querer ser cassado, assim, partir para uma aventura tão kamikaze. Eu acho que ele queria era ganhar a eleição. Né? E acho que lá pelas tantas, como eu disse, sonho de Ícaro, né, se empolgou. Aliás, vou lembrar o outro personagem da história, o general romano, Crasso, que passa para a história e o nome dele vira sinônimo de erro, de equívoco, de avaliação. Erro crasso. Né? Ele entrou num local que ele foi emboscado e foi morto com todas as suas tropas. Entrou num desfiladeiro. Uma escolha, uma opção. Agora, nós não estamos falando aqui da entrada nesse processo todo de Sua Excelência, o rei, o faraó, o Altíssimo, aquele que pode tudo, né? Que estava fora do processo eleitoral e que também intimou o Marçal em 24 horas a prestar depoimento. E esse depoimento, pelo que eu vejo, está aprazado. Eu acho que esse erro foi tão grande, Olavo e Pitoli e os nossos, o pessoal que nos acompanha. O artigo 29 do Código de Processo Penal fala em concurso de agentes. Todo aquele que de alguma forma concorre para a prática de um determinado delito, ele responde na medida da sua culpabilidade. Estou falando uma coisa aqui técnica, né? O cara que pega um laudo, que desconfia ou que sabe que esse laudo é falso e utiliza ele para um determinado propósito, ele está assumindo um risco muito grande. Será que alguém não falou isso antes? Será que alguém não advertiu? Será que algum advogado com conhecimento na área do direito penal não disse, olha, não faz isso, cara. Tu está aqui na iminência de ganhar esse processo porque já tinha surtido o resultado do ponto de vista da estratégia política e da retórica, né? Desde os primeiros debates. Se fosse o caso de colar um estigma, isso já tinha acontecido. E aí, de repente, vai lá e faz isso. Não sei. Agora, Walter e Olavo, vou entrar num ponto que a gente vai ter que pisar em ovos sem nenhum trocadilho. Nós temos as questões referentes à contagem pública, que será a nossa luta a partir do voto impresso e materializado. Nós tivemos ontem, surpreendentemente, algumas cidades, capitais, Florianópolis talvez Curitiba, a própria cidade de Curitiba, Vitória do Espírito Santo, enfim, nós tivemos algumas cidades onde a gente via, por exemplo, São Paulo com 0,3%, 0,6% das urnas apuradas, 14%, e aquela cidade já com 49%, 72%, 83%, acabou. Nós descobrimos aqui ontem, através da participação do Cláudio Cofani, que existe um novo sistema, novo entre todas as aspas, porque vem sendo testado, acredite, testado desde 2008.
Estou falando de 16 anos de teste que se dá da seguinte forma. Agora existe um computador colocado na sessão de votação e esse computador já extrai e envia para a contabilidade, para a contabilização dos votos, os dados daquele equipamento. Então não é mais aquela história de ter que pegar o equipamento, a urna, e levar até o cartório para daí então extrair os dados e enviá-los para o Tribunal Superior Eleitoral. A gente está falando de algo que acelera o processo. Por isso, cidades tinham 70% de urnas apuradas e São Paulo, tudo bem, eu sei que é gigante, mas São Paulo com 0, não sei o quê, 3, e não avançava. Onde eu quero chegar? Eles dizem para mim que não há conexão com a internet do equipamento. Tudo bem. Mas o computador na sala, no ponto de votação, pegando os dados daquela caixinha e transferindo esse computador, está inserido onde? No sinal de fumaça daquele índio em cima do morro, né, falando... Como é que é isso? Nós precisamos entender que materializar o voto diminui o que eu estou sentindo agora, que é a angústia da dúvida diante de uma mentira que eles contam para nós. E por que mentira? Porque você tratar da verdade pela metade, ou tratar da mentira pela metade, mostra o que eles querem fazer para que você pense assim ou assado. Vamos lá. Tem um material do Tribunal Superior Eleitoral dizendo: olha, a caixinha não se conecta à internet. E eu sempre disse aqui o seguinte: o problema não é 8 a 17. E eu vou para a Venezuela. Posso ir para a Venezuela? Posso falar? Também autoriza? Melhor. Não é? Teletransporte? Melhor. Obrigado. Senti a vontade de ser mais prudente agora, não sei porquê. Deu aquela... Obrigado, Adelaide. Deu aquele frio no pé da espinha, né? Aquele friozinho no pé da espinha. Vamos lá para Caracas. Em Caracas, os Estados Unidos pressionou e os caras meteram o voto impresso e a contagem pública. Beleza. Veja, em Caracas, na Venezuela, o que acontece entre 8 da manhã e 5 da tarde, a gente não tem condição de saber. Em Caracas, na Venezuela, tem que repetir para o algoritmo. Não dá para a gente saber, porque tem um negócio chamado código-fonte. Então, quando você ali digita o número do seu candidato e aparece a foto do bonitão e você dá o confirmar, isso pode, em Caracas, na Venezuela, não representar absolutamente nada. Por quê? Porque pode ser só uma casca para te enganar, dizendo assim: vou votar no Maduro. Maduro é 13. Um 3 aparece a foto do Maduro, você cai de costas, né? Cai de Maduro, pelo susto, imagina a foto do Maduro aparecer na urna, deve ser um negócio terrível. Aí você dá um confirmar. Se aquilo ali é um equipamento eletrônico, lá na Venezuela, em Caracas, quem me garante que ao aparecer a sua foto, a foto do seu candidato, aliás, e você apresentar ali aquela, é isso mesmo, e apertar o confirma, quem me garante que isso faz com que dentro do equipamento lá em Caracas aconteça... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Eduardo Paes, do PSD, é reeleito prefeito do Rio de Janeiro no primeiro turno. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi reeleito em primeiro turno com 60,4% dos votos válidos. Ele computou mais de 1,8 milhões de votos na capital fluminense e emplacou mais 4 anos de mandato. Em segundo lugar, com 30% dos votos, ficou o candidato bolsonarista Alexandre Ramagem, que conseguiu 925 mil votos. Em terceiro, Tarcísio Mota, do PSOL, com 4%. Foi reeleito, né? E vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Belo Horizonte terá segundo turno com Bruno Engler contra Fawad Noman. Em BH, a disputa pelo comando da prefeitura terminará apenas no segundo turno. Com 93,83% das urnas apuradas, Bruno Engler tinha 34,42% dos votos válidos, enquanto Fawad Noman tinha 26,45%.
Assim, os dois estão garantidos na próxima fase da disputa e irão se enfrentar nas urnas em 27 de outubro, como foi em São Paulo também. Curitiba, com 37% das urnas apuradas, Cristina Grêmio lidera a disputa com 33% dos votos válidos. Essa notícia aqui foi de ontem, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, não se esqueçam também de se inscreverem. Deixe aí o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. E ativando o sininho das notificações, assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. É muito importante para você ficar ligado em tudo que está acontecendo na política brasileira. E tem muita coisa acontecendo, principalmente depois destas eleições aí para prefeitos, né? Então fiquem ligados, pessoal, ative o sininho e deixe o seu comentário. É isso aí, desde já agradeço, valeu.